eu acho que é fundamental. Todo mundo que entra nesse negócio entra aqui com um motivo que você não sabe exatamente qual que é na hora que você entra, né? Eu li ontem um texto que me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Não existe livro sobre pessoas que não fazem nada. Nunca escreveram um livro sobre o ócio, sobre a falta de atitude. Já escreveram livros sobre tragédias, sobre grandes erros da humanidade, pessoas que fizeram muito mal, pessoas que fizeram muito bem, grandes líderes, maus líderes. Ou é quente ou é frio porque eu morno, eu vomito. Ou seja, nunca escreveram livro sobre gente que não realiza. E isso me chamou para reflexão. Eu sou um cara que eu gosto, me deixa feliz realizar, fazer alguma coisa, né? E quando a gente entra nesse projeto, a gente ainda não sabe o porquê que a gente está fazendo. Isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem na cabeça, que nós somos pessoas, antes de mais nada, de atitude. Ou seja, nós somos um grupo seleto pelo fato da gente estar querendo fazer alguma coisa de diferente e alguma coisa de bom. Então o nome desse treinamento é Atitudes Vencedoras. E tem uma frase que eu uso como um lema meu. Se você acha que pode ou você acha que você não pode, não importa. Você vai estar sempre certo. Você pode ter certeza, na tua vida, as coisas que você achava que você ia conseguir, mas achava na essência, você acreditava que você ia conseguir, você conseguiu. Às vezes você nem acredita, nossa, mas como é que eu consegui isso? E você conseguiu por quê? Porque você sabia que você ia conseguir. Né? Então, falando um pouco sobre mentalidade milionária, e isso aqui é fundamental que todo mundo que entra no nosso negócio tenha, é determinante se vai ter resultado ou não vai ter resultado, são as suas atitudes. Né? O Kleber, ele não tem resultado na Tarrisha Noni porque ele deu sorte. É porque ele já tinha resultado fora da empresa. Ele tem um conjunto de atitudes, de comportamentos e que traz o sucesso para ele em qualquer negócio que ele meter a mão. Tá, então, primeira coisa que vocês têm que aprender, o seu mundo interior cria o mundo exterior. Como Mário? É mais ou menos o seguinte, como é que você vê o mundo? Né? A realidade que você enxerga como real está muito ligada a como você vê as coisas. E não como de fato elas são. Mais ou menos assim. Quem já viu esse logotipo aqui? Quem conhece, por favor, não fala. Deixa para quem nunca viu. O que tem de especial nesse logotipo da FedEx? Deixa um pouco esse logomarca para vocês verem. Quem vê uma mensagem subliminar nesse logo? No meio é o X, né? Quem que já tinha visto essa seta aqui antes? Né? Então, essa seta, ela sempre esteve aqui. Mas muitas vezes as pessoas não veem. Né? E aí eu volto àquela frase. Não é porque você não sabe que existe, ou você não conhece, que não existe. Certo? Não é porque você não conhece que não existe. Tá aí um exemplo. Outro exemplo, esse aqui fica fácil. Esse aqui já ficou divulgado na internet, mas quando eu vi isso pela primeira vez, para mim foi muito chocante. Vou ser sincero, foi chocante. Porque eu olhava o símbolo do Carrefour e era um símbolo qualquer para mim. Eu não sabia que tinha um C em branco escancarado aqui. Né? Eu não sabia que tinha esse C. Eu achava que era uma seta, uma flecha. Você também. Agora, mas então, é exatamente isso. Existe. Você, na tua percepção, não enxerga, mas existe. Então, isso é importante porque às vezes você não enxerga prosperidade, você não enxerga oportunidade, mas não quer dizer que ela não exista. Para algumas pessoas, isso que a gente chama de visão de negócio. Algumas pessoas olham uma situação no negócio e enxergam como uma dificuldade. Outras pessoas conseguem enxergar a mesma situação e ver uma oportunidade. Então, assim, não é porque você não enxerga que não existe. E Albert Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao tamanho original. Eu nunca mais consegui olhar para isso aqui sem ver você. Como hoje eu olho para a Tarrisha Noni, eu não consigo imaginar um negócio tradicional. Eu não consigo entender como uma pessoa acha que é um bom negócio trabalhar da maneira tradicional. Porque eu não enxergo mais o trabalho convencional. Eu não consigo. Minha cabeça se abriu para uma nova ideia. Porque o seu cérebro ele trabalha de uma maneira seletiva. É a percepção seletiva. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que entender e incorporar na vida de vocês. A percepção seletiva é mais ou menos assim.
Eu uso o exemplo do carro, porque fica muito claro, todo mundo tem carro, quem não tem gostaria de ter. Celso, você tem um carro. Eu tenho certeza, e vocês todos pensem junto comigo, que o carro que você tem hoje, você sempre vê um carro igual ao seu na rua. É verdade. Né? Como o pessoal tem mau gosto. Pensa no carro que você tem hoje, você repara em todos os carros iguais ao teu na rua. Olha, Celso, qual carro que você quer ter? BMW Prata. Eu sei que você gosta da BMW Prata. Toda BMW Prata que passa na rua, você presta atenção. Verdade. E parece que é automático. verdade. Exatamente. Por quê? O que acontece? O teu cérebro está preparado para ver BMW. Ele está programado inconscientemente. 80% das suas atitudes são inconscientes. O seu mente e o seu consciente trabalham em conjunto. Certo? Então, tem muita coisa que você faz sem pensar. Entre aspas. Sem pensar consciente, porque subconscientemente você pensou. Às vezes você falou uma coisa para uma pessoa, não foi sem querer. Foi inconsciente. Então tudo que você tem no seu subconsciente está trabalhando junto. É por isso que quando você vê uma BMW, você presta atenção. Vocês não estão prestando atenção agora, mas a gente escuta vários barulhos ao mesmo tempo. Barulho de mala, barulho de ventilador. Porque essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o nosso escuta tudo. Só que a gente só dá atenção consciente para alguma coisa. Isso se chama foco. Isso é uma coisa muito importante. O consciente é o objeto de foco. O objeto de percepção seletiva. Pelo menos assim. Quando você está usando, quando você comprou uma roupa vermelha, ou você comprou um boné. Você tem um boné que você gosta muito. Se você ver alguém na rua, você vai perceber. Se você não tivesse aquele boné, talvez fosse só mais um boné. Como outros que passam, você nem repara. Aí você fala, nossa, eu tenho um igualzinho. Ou então é igual ao meu carro. É porque você percebe as coisas que você incorpora. Eu gosto de usar um exemplo da criança, pela pureza da criança. A criança, quando ela é criança, ela é inocente, ela vai na praia sem biquíni, a menininha. Porque ela é inocente. Ela é pura. A partir do momento que ela começa a ver maldade, ela começa a ter vergonha, ela começa a ter esse tipo de sentimento, ela passa o quê? A vestir. Ou seja, quando ela enxerga a maldade dentro dela, ela enxerga a maldade fora dela. Isso é o sinônimo de pureza. É a mesma coisa do ciúme, o comportamento do ser humano é isso. Quando ele enxerga que uma coisa é possível, ele passa a ver essa coisa fora dele. Então isso serve para tudo na vida. Essa percepção seletiva vem disso. Como você enxerga as coisas que acontecem? Bom, não importa o que acontece, importa como você reage. Será que você enxerga, será que você pensa igual a um pérola negra? Que esse é um padrão de comportamento, né? E o segredo está na preparação. Pegando esse mesmo raciocínio, tudo que você pensa, um pensamento, ele determina os seus sentimentos. Exatamente isso que eu estava falando. Aconteceu uma ação. Eu não sei, entrou uma pessoa na sala agora. E um pensamento meu, me dá um sentimento de insegurança, por exemplo. Se eu tiver programado, se isso me incomodar. Né? Tudo depende do seu pensamento. Esse sentimento pode trazer uma atitude diferenciada. Pegando esse mesmo exemplo de uma pessoa entrando na sala agora. Se isso me dá um sentimento de desconforto, de incômodo, talvez a minha atitude seja ficar meio inseguro, seja ficar meio perturbado. Faz sentido isso para vocês? E isso vai ter um resultado diferente. Talvez a minha palestra não seja tão boa, o treinamento não seja tão eficiente. Tudo acontece, tudo. Eu gosto de usar sempre exemplos para o nosso negócio. Você tem na sua cabeça, isso é uma crença tua, uma coisa que você acredita, que aquele contato seu é o cara. Que você vai falar com ele, ele vai entrar e vai crescer, e você vai crescer junto com ele no negócio. Alguém aqui já teve esse pensamento? Eu já tive esse pensamento. E aí, você tem esse pensamento, você acha que é isso. Então, e você vai falar com esse cara. E aí esse cara não dá a mínima pro teu negócio, ele dá a risada de você, ele fala que o suco não funciona e que isso, aquilo, aquilo, outro. Se o teu pensamento era aquele, como é que você vai se sentir? Abatido, frustrado, derrubado. Então suas atitudes vão ser, putz, não quero mais fazer esse negócio, estou com medo de falar com outra pessoa porque eu posso tomar um fora, então esse negócio é muito difícil de fazer, isso, aquilo, aquilo, outro. E seus resultados vão ser exatamente esses. O negócio vai ser difícil de fazer, você não vai conseguir falar com ninguém vai vir na reunião, etc, etc e tal. Agora, se você tem um pensamento de que você não precisa daquele cara, por exemplo,
O grande segredo, gente, é que você não controla os seus pensamentos, eles vêm na sua cabeça. E eu vou te falar de onde que ele vai subir. Mas vamos só pegar o raciocínio partindo daqui. Se você pensa que ele é só mais um contato, que não é muito importante para você, é uma pessoa que tem um potencial, mas que você ainda vai vender um negócio para ele. E ele fala não, a mesma situação. Ele dá risada, fala que isso não funciona, esse negócio é isso, aquilo outro. Quais são os seus sentimentos? Bom, ele não enxergou o negócio. Tudo bem. Próximo. Hoje é assim que eu vejo o negócio. Há 4 anos atrás não era. Mas eu fui melhorando os meus pensamentos. Eu vou te mostrar como que a gente monitora os nossos pensamentos. Se você está sentindo que ele não está sentindo bem, continua tranquilo, você continua, suas atitudes vão de continuar trabalhando e prospectando. E os seus resultados vão ser de ter sucesso no negócio. Faz sentido isso para vocês? Isso aqui funciona para qualquer resultado que você tenha, na sua vida pessoal, na tua vida financeira. Às vezes o cara acha que dinheiro é um problema, poxa, eu não vou gastar dinheiro. Ele pensa que é um gasto ao invés de pensar que é um investimento, ele tem um sentimento de medo e não entra no negócio e não vai ter resultado nenhum diferente do que ele tem na vida dele. Ou às vezes ele pensa como investimento, aí ele vai ter um sentimento de que vou ganhar mais dinheiro, fica confiante, começa a trabalhar e tem o resultado. Isso funciona para tudo na nossa vida. Tudo. Qualquer aspecto, essa lógica funciona. Mas como é que eu tenho os pensamentos? De onde é que vem os meus pensamentos? Os seus pensamentos vêm da tua educação, da tua informação, do que você tem como cultura no teu cérebro. Tem até uma história de um nativo, acho que é no Alasca, que ele salvou... Não, como é que foi? Um americano salvou um nativo no Alasca, aí esse nativo levou ele para a casa dele, né, o americano levou lá para a casa dele e ofereceu a esposa em gratidão. Aí o americano recusou, falou, não, absurdo, a sua esposa, eu não quero. Aí o nativo foi lá e matou o americano. Parece absurdo, mas o choque de culturas vem disso. Porque aquele nativo, ele acreditava que a melhor forma de agradecimento era oferecer a esposa. E isso é cultura deles, isso é normal, isso não gera ciúme, não gera receio, não gera nada, porque essa informação... Parece um absurdo pra gente isso, né? Mas para eles é perfeitamente normal. Então vocês entendem como o que você foi educado monitora o que você pensa? Ele não pensou na esposa, não pensou no ciúme, não pensou em nada. Porque isso é o que ele tem de educação. Então assim, o que você tem de educação na tua cabeça? Você está preparado para dinheiro? Ou você é um cara que não tem dinheiro, você gasta o dinheiro, nunca fica na tua conta? E você nem sabe por que o dinheiro não para na tua mão. Pô, tô sempre pagando conta, não consigo guardar. O que você tem de informação inconsciente que você nem sabe o que você está fazendo? Mário, realmente, a informação que eu tenho na minha cabeça determina os meus resultados. Se eu estou pobre hoje é porque eu tenho mentalidade de pobre. Fatal. Fatal. Então, Mário, como é que eu melhoro a minha informação? De onde é que vem a informação? A informação vem do meio, vem dos livros que você lê, das pessoas, das situações, das ideias, da programação que tem na tua cabeça. Numa família de corintiano, ai do filhinho se ele for São Paulino. O pai já bota na cabeça dele que tem que ser corintiano. Faz sentido isso para vocês ou eu estou falando absurdo? Mas o meio influencia ele. Se a família dele tem uma religião, provavelmente ele vai ter aquela religião. Certo? Se o pai é médico, o avô é médico, o que o filho vai ser? Então assim, os livros que você lê também programam a tua cabeça. Também programam. Às vezes a pessoa só lê desgraça. O cara ele pega aquele notícias populares. Em vez de ele ler o Valor Econômico, um jornal que dê informação útil, porque ele está querendo, ele lê notícias populares. Sequestrados, chacina... Quem mais que as pessoas têm de coisas? Aí a pessoa vive num mundo de medo. Ela vive num mundo de medo. Ela inconscientemente ela pensa, se eu tiver um áudio, eu vou ser sequestrado. E ela nunca vai ter um áudio, ela vai sempre se boicotar inconscientemente. Porque ela está programada para achar que gente rica tem problemas. Ela está programada a achar que gente rica tem problemas. E, no entanto, tem gente andando de Porsche, de BMW, Ferrari. Faz sentido isso para vocês? Não é verdade? Inconscientemente a pessoa se boicota, ela tem medo de ser rica para não ser assaltada. Ela tem medo de perder dinheiro por causa disso. Isso é tão poderoso que vocês não têm noção. As pessoas com as quais você anda, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. As situações onde você cria, as ideias que você tem. Então isso tudo faz parte da sua programação. Está tudo aí. Vamos lá. Como é que funciona a programação? A programação acontece o tempo inteiro.
O tempo todo, a cada segundo a gente está se programando. Quando você está aqui, numa reunião dessa, eu falei aqui 1 hora, vamos supor, talvez 10 segundos disso fique programado e faça alguma diferença para você. Porque o tempo inteiro, você não para de pensar, para de pensar. Ou seja, você está o tempo inteiro absorvendo também informações. Só que as informações, as programações mais fortes são as autossugestivas, aquelas que você se programa. Aquela que você põe. Minha mãe falou que esse negócio ia funcionar. Eu já não aceitava mais programações da minha mãe. Eu acreditava que ia funcionar. Então, assim, as que você põe são as mais poderosas, as que você coloca. E as pessoas que falam, eu sou meio lentinho. Já viu? Quem já viu alguém falar isso aqui? A pessoa não é lentinha mesmo? Por que você acha que ela é lentinha mesmo? Porque ela se afirma. E ela inconscientemente vai ser lentinha mesmo. Ela se programa lentinha. Ela vai escutar uma coisa e ela vai pensar. Ela está programada no cérebro dela para ser lento. Eu nunca consigo. E nunca consegue. Sempre que uma pessoa fala assim, uma fase de programação, você faz de programação, autossugestiva, eu falo, realmente, você está certa. Pode falar, quem conversa comigo sabe que eu falo isso. Se você programa desse jeito, vai ser. Eu falo isso sempre. Porque eu sempre cuidado com o que estão programando. Porque a informação que eu escuto no seu ouvido, eu estou aceitando que estou programando. Entendeu? Eu dependo, eu preciso. Depende daquela pessoa, depende disso, do patrocinador, aquilo, aquilo outro. Essa aqui mata, cara. Essa mata. O problema é o dinheiro. Quem já ouviu essa? Eu já falei essa. Você já falou essa? Então, cara, risca isso aqui do teu vocabulário, da tua cabeça. Onde que dinheiro é problema, Celso? Você quer problema? Você quer problema? Não, me responda, você quer problema? Não. Não quer problema, então você não quer dinheiro. Toda vez que você fala que dinheiro é problema, você está se programando para não ter dinheiro. Já mudei isso, né? Cara, dinheiro é solução. Dinheiro resolve, dinheiro constrói, dinheiro ajuda pessoas. Quanto mais você tem, mais você pode ajudar os outros. Dinheiro nunca é o problema, cara. Tira isso, risca isso da tua boca. Paga 10 reais para alguém, toda vez que você fala isso, você vai ficar pobre. Eu fiz sem pensar, não existe isso. Você está com controle das suas atitudes. Quando você faz essas programações, você fica sem o controle dos resultados. E assim está sem o controle da tua vida. E quem aqui não tem livre-arbítrio? Livre-arbítrio foi te dado para você controlar a tua vida, cara. Então, assim, as programações, eu consigo. Pode ser difícil, eu não sei fazer, mas eu aprendo. Só preciso de direcionamento. Me fala aqui como é que funciona, o que eu faço. Eu aprendo, eu consigo. Eu sempre consigo o que eu quero. Essa é uma que eu uso muito. Eu sempre consigo o que eu quero. Sempre consigo o que eu quero. Isso, eu sempre me pus isso na cabeça, cara. Sempre consigo o que eu quero. Eu não entrei na Tahicha Noni, nunca pensei em não chegar no topo. Ué, por que não vou chegar no topo? Por que não? Sem só caminhar, continuar caminhando. Sempre consigo. Dinheiro é a solução, eu atraio dinheiro. Manda dinheiro para mim, pode pôr. Dinheiro vem para minha mão todo dia. Eu atraio pessoas, situações, etc. certas. Eu estou no controle dos resultados. Eu estou no controle da minha vida. Então, eu queria que isso fosse uma reflexão para vocês. Vocês escutassem tudo isso e pensassem um pouco sobre o que você tem programado. Um livro excelente. Segredos da Mente Milionária. Já li 3 vezes esse livro e eu continuo lendo até aquilo ficar bem arraigado em mim. Como eu estou me preparando para ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida? Como é que eu estou sendo como um parceiro? Como é que eu estou sendo como um marido, como um filho, como um pai? Como é que eu estou sendo nas outras áreas da minha vida? O que eu tenho programado para mim? Eu acredito que posso, o que falta? E aí eu desenvolvi um raciocínio que é o ciclo do sucesso. É mais ou menos assim, todo mundo tem dificuldade. Certo? Vou pegar um exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei aqui da loja. Você vai montar uma loja. Você tem uma dificuldade, certo? Levantar aí 100 mil reais. Essa é uma dificuldade. Quando você tem uma dificuldade, ela te traz um aprendizado. Bom, eu tenho um problema. Eu posso desistir ou enfrentar o problema. 2 opções sempre. Decidi enfrentar o problema. Então eu aprendi como levanto 100 mil reais. Isso me trouxe novas ações. Consegui montar a loja. Consegui levantar. Eu virei uma pessoa diferente porque eu fui atrás desse resultado. Isso, novos resultados. Abri minha loja. Faz sentido isso para vocês? Agora, levantar 100 mil reais é a dificuldade? Não é. A dificuldade talvez seja administrar uma loja.
Isso eu vou ter que aprender a fazer. Porque eu decidi administrar, eu decidi enfrentar a dificuldade. Quando eu aprendi isso aí, eu tive que mudar algumas coisas no meu comportamento. Eu tive novos comportamentos. Agora eu sou um cara que fico na loja, trabalho, isso, aquilo, aquilo outro. E eu vou ter novos resultados. A loja está sendo bem sucedida. Agora eu tenho uma outra dificuldade. Eu quero abrir uma segunda loja. Será que levantar 100 mil reais vai ser difícil para mim? Por quê? Já aprendi. Será que administrar essa segunda loja vai ser difícil? Não. Por quê? Mas agora tem uma outra dificuldade, que é administrar 2 lojas. Preciso desenvolver um padrão, criar franquia, por exemplo. Um padrão de atendimento nas 2 lojas que funcione. Isso eu vou ter que aprender. Então sempre que você decide encarar as dificuldades, isso te traz aprendizado. Sempre. Quando você se propôs a vir aqui fazer esse negócio, você estava entrando num mar que você não conhecia nada. É tudo novidade para você. E você deve ter aprendido muita coisa na TNI. Aliás, tudo que eu aprendi aqui na TNI. Eu já não tenho algumas dificuldades, as minhas dificuldades são outras. Como é que eu chego no duplo diamante? Como é que eu chego nos próximos passos, nos outros níveis? Essas são minhas dificuldades. E eu vou ter que aprender coisas. Se eu não cheguei ainda, é porque eu ainda não aprendi o que precisa. Nada mais óbvio. Vocês entenderam? Você só atinge uma coisa que você tem o conhecimento. Não existe jeitinho. Faz sentido? Beleza. Então, olha só. Pessoas de sucesso detestam zona de conforto. Porque zona de conforto não traz aprendizado. Zona de conforto não traz crescimento. Primeiro faça, para depois aprender a fazer bem feito. Não é? Ninguém entra nesse negócio, eu vou aprender tudo sobre Tahiti Chanoni para depois entrar no negócio. Aí eu quero entrar e já chega a pérola negra. Não existe isso, cara. Não existe isso. Você vai ter que aprender como todo mundo. Como coral. Se você quer ter os resultados, você vai ter que começar do zero. Porque você vai ter que aprender para poder ensinar. Se você não souber chegar a Jade, você não vai saber ensinar os outros a chegarem a Jade. Não vai chegar nunca a pérola. Tenta algo diferente, mais difícil, mais desafiador. Aprenda hoje alguma coisa nova. Hoje. Ontem eu aprendi uma coisa nova, que foi isso que eu falei do livro. Que realmente nunca escreveram um livro sobre caras que não fazem nada, que estão na zona de conforto. Nunca escreveram um livro, Os Segredos do Ócio. Né? Ou então, como se tornar um preguiçoso de primeira. Já escreveram um livro assim? Como se manter na zona de conforto. Zona de conforto, o sucesso ao seu alcance. Nunca existiu isso, cara. Nunca existiu isso. Escolha, às vezes, o caminho mais difícil. Escolha o caminho mais difícil, às vezes. Não o mais fácil. Eu já sei fazer dessa maneira, eu vou fazer assim, que é mais fácil. Não tenta fazer uma coisa diferente. Cara, é tentando fazer coisa diferente que a gente tem as grandes ideias. Então assim, gente, encare as dificuldades com alegria. Porque as dificuldades te trazem a oportunidade de aprender alguma coisa. Certo? Faz sentido isso para vocês? Assista esse treinamento quantas vezes forem necessárias. Porque é algo difícil. É algo difícil de entender, é algo difícil de compreender, é algo difícil de aceitar. Isso é uma coisa muito importante. Então, ninguém é bom o suficiente que não possa melhorar. É a frase que eu termino esse treinamento. Você aprende, toda hora você está aprendendo? Toda hora você está aprendendo. Hoje a gente aprendeu coisas novas. Cada vez que você ensina, você aprende. Porque você dando conhecimento, você tem mais conhecimento. E todo dia você aprende. Ou seja, você ainda tem muito que aprender para você chegar no topo da empresa, assim como eu também tenho muito que aprender. Eu ensinando aqui, eu estou aprendendo. E eu preciso aprender mais para chegar no topo da empresa. Então agradeço a vocês hoje. Espero que tenha sido útil essas informações. Vai estar disponível no site para a gente pulverizar para várias pessoas. Fiquem com Deus e a gente se vê no Pérola Negra.